Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, sinceramente, mexe com as estruturas da fé cristã. A teoria de que a igreja, essa que a gente conhece, simplesmente sumiu do mapa por mais de 1000 anos. Como assim? Pois é, vamos investigar isso juntos. A grande pergunta que a gente vai explorar é exatamente essa. E se a igreja, logo depois que os apóstolos se foram, tivesse se corrompido a tal ponto que desapareceu e só foi redescoberta muito, mas muito tempo depois? É uma ideia bem radical, e é o coração da teoria que a gente vai analisar agora. Para a gente entender os argumentos, primeiro precisamos deixar bem claro do que estamos falando. Essa teoria tem nome e se chama a Grande Apostasia. Basicamente, a teoria defende que a igreja fundada por Cristo entrou num estado de erro, de corrupção, tão profundo que a fé verdadeira se perdeu no caminho. E essa fé, segundo essa linha de pensamento, só foi reencontrada, restaurada, com os reformadores protestantes, como Martinho Lutero, uns 1500 anos mais tarde. E olha, essa ideia não surgiu do nada, não. As fontes mostram que ela foi essencial para justificar a reforma protestante. Pensa bem, se a igreja que existia na época estava em apostasia, então romper com ela não seria uma rebelião, e sim um ato necessário para restaurar a fé de verdade. Só que essa teoria bate de frente com um desafio teológico enorme, que vem de uma promessa fundamental feita pelo próprio Cristo. Vamos ver como isso funciona. O principal argumento contra a ideia de uma apostasia total é que ela parece contradizer na cara dura as palavras do próprio Jesus sobre a resistência e a durabilidade da igreja que ele estava fundando. E a passagem-chave é essa aqui. Essa promessa, lá em Mateus 16, 18, é vista como uma garantia divina, sabe? Uma garantia de que a igreja como instituição ia aguentar o tranco contra tudo, inclusive contra a corrupção interna, e que nunca seria totalmente derrotada. E é aqui que a gente chega no nó da questão teológica. Se a igreja de fato desapareceu ou se corrompeu por completo por 1500 anos, isso não quer dizer que a promessa de Cristo falhou? Que as portas do inferno, no fim das contas, venceram por todo esse tempo? É uma pergunta que vai direto ao ponto. Ok, deixando a teologia um pouquinho de lado, as fontes que a gente analisou levantam outra questão bem importante. E, dessa vez, a questão é histórica. O argumento aqui é simples. Um evento desse tamanho, a apostasia completa do cristianismo, deveria ter deixado um rastro gigantesco na história. Se a igreja inteira se desviou, alguém em algum lugar teria que ter notado e escrito sobre isso, certo? E essa citação das fontes, nossa, ela resume o problema de um jeito perfeito. Os historiadores têm acesso a uma infinidade de cartas, sermões, registros de concílios, escritos dos primeiros séculos do cristianismo, e a falta de qualquer menção a uma apostasia total nesses documentos é vista como uma prova bem forte de que ela não aconteceu. Porque, em vez de um buraco na história, o que a gente vê é uma linha contínua. Logo depois da Era dos Apóstolos, já aparecem figuras como Hipólito de Roma, escrevendo e defendendo doutrinas. Lá no século IV, a Igreja se reúne em concílios para definir, oficialmente, quais livros entram na Bíblia. Esses eventos todos aconteceram justamente no período em que a Igreja supostamente estaria desaparecida. E é isso que nos leva ao argumento mais afiado de todos que as fontes levantaram. Um paradoxo que envolve o próprio livro, que é a base da fé de tanta gente. A lógica aqui é muito direta e cria um verdadeiro dilema. Se a gente aceita a premissa da grande apostasia, somos forçados a encarar uma consequência bem desconfortável sobre a própria Bíblia. Vamos construir o raciocínio juntos. A premissa é que a igreja estava corrompida, ensinando erro, e totalmente fora da sua missão original por mais de 1 milênio, certo? E aí vem a pergunta que não quer calar. Se a instituição que nos deu a Bíblia era apóstata, como é que a gente pode ter certeza de que o livro que ela nos entregou é confiável? Como confiar no fruto de uma árvore que estaria supostamente envenenada? Esse é o paradoxo. É que a gente precisa lembrar de uma coisa super importante. A Bíblia, do jeito que a gente conhece hoje, é resultado de um processo histórico bem longo. Não é um livro que surgiu pronto. Foram os líderes da igreja primitiva, em concílios como o de Hipona, que debateram e decidiram quais escritos iam fazer parte do Novo Testamento. E essa decisão exigiu uma autoridade que eles acreditavam ter. Essa frase de Santo Agostinho, que foi uma das mentes mais brilhantes da igreja primitiva, resume a visão daquela época.
Ele, que viveu exatamente quando o cânon estava sendo fechado, não via a autoridade da Igreja como algo separado da Bíblia, mas sim como a própria garantia de que ela era autêntica. E assim a gente chega à conclusão que as fontes apresentam uma relação que não dá para separar entre a Igreja e a Bíblia. A visão que fica é que não dá para ter um sem o outro. Tentar separar a Bíblia da Igreja que a formou seria como tentar separar uma mensagem do mensageiro que a validou. De acordo com essa perspectiva, a credibilidade dos dois está totalmente amarrada. E essa citação, nossa, ela resume o problema prático. Quando aparecem interpretações totalmente diferentes da mesma passagem bíblica, e isso acontece o tempo todo, quem é o juiz final? A frase sugere que a Bíblia sozinha não consegue resolver as disputas que ela mesma gera. Precisa de uma autoridade que ajude a interpretar. No fim das contas, a conclusão do argumento é bem clara. Se alguém confia que os 27 livros do Novo Testamento são a palavra inspirada de Deus, essa pessoa está, mesmo que sem perceber, confiando na autoridade e no discernimento daquela igreja do século IV que tomou essa decisão. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Essa análise toda sugere uma conexão que não dá para quebrar entre a Bíblia e a igreja que a formou. Se a autoridade de uma depende da outra, como é que isso redefine a base da fé para os cristãos hoje em dia? A questão não é só histórica, ela é fundamental.